por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, sim, Jesus. Porque dele, por Ele, porque dele, essas coisas. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Vamos saber. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Vamos. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. De dentro pra fora, libere o maior cântico que você puder. Jesus, nós te cantar a Ele a glória, a Ele e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Vamos cantar. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, amém. Sempre amém. Pra sempre, amém. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou sua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou sua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem, 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 e vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou sua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ah, Senhor, nosso coração arde em expectativa, Senhor. Senhor, por isso que nós queremos entregar todos os nossos dias aos teus pés, Senhor. Rendidos, prostrados, incendiados de amor pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Boa noite. Amém. Você é livre nesse ambiente. Se você nos visita hoje pela primeira vez, levante sua mão. Boa noite a todos. Pode se sentar, fique à vontade. A Alice vai entregar para você uma lembrança de boas-vindas. Nós somos o Ministério Aviva, somos uma família, caminhamos em comunhão,
na oração, no partir do pão. Nós amamos o Abba por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E nós proclamamos o reino até que o Senhor venha. Amém? Eu queria falar sobre oferta. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 4. Aqui nós temos uma mensagem que vai falar sobre a tentação de Jesus no período que Jesus precedia ali o início do seu ministério. Jesus estava no deserto. A palavra vai dizer que ele estava para ser tentado, né? Até que o tentador vai diante dele e faz uma proposta. E vê comigo o que a palavra diz. Ó, Mateus, no 4, a partir do verso 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu gosto de fazer um paralelo dessa passagem com a tentação do diabo no Éden. Nós temos aqui a mesma estratégia de Satanás de lançar uma proposta para aquele que recebeu uma direção de Deus. Nós temos lá no Éden Adão recebendo uma direção de Deus, uma ordem expressa de Deus. E aqui em Mateus nós temos o Filho de Deus que recebe uma direção clara do Pai a respeito do que deve ser feito. E o mesmo tentador com a mesma proposta de fazer com que aquela mensagem que Deus passou, aquela ordem que Deus determinou, ela não fosse obedecida em sua plenitude. E o primeiro ponto que eu queria que nós nos atentássemos aqui como igreja é que o diabo diz assim no verso 3: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Nós sabemos aqui que Jesus estava no deserto, com fome, em jejum. E o que o diabo poderia fazer de uma forma mais extravagante, para fazer com que Jesus rompesse ali o jejum, é: Ô Jesus, tu é o Filho de Deus, sai do deserto. No deserto não tem nada. Ao invés de fazer o pão, a pedra virar pão, sai do deserto, Jesus. Aqui no deserto você não vai encontrar nada. E da mesma forma, ele poderia ter feito essa outra proposta de uma forma mais extravagante para Adão no Éden. Mas o que eu quero que nós venhamos nos atentar, meus irmãos, é a sutileza da proposta do diabo. A proposta do diabo, muitas vezes, ela é tão sutil que ela não vem para nos tirar do lugar onde nós estamos. Sabe, nós ouvimos aqui no domingo passado e nós ouvimos na quinta-feira uma palavra expressa que Deus diz: eu embelezo os lírios do campo, eu sou o Deus de todas as coisas. Por que tu anda preocupado e ansioso? E nós precisamos entender que a jogada do diabo, que se repete aqui em Mateus, que é a mesma lá do Éden, ela pode ser a mesma que bate na sua porta e na minha hoje. Você não precisa sair de onde você está. Você só precisa não acreditar completamente no que Deus diz. Se Deus diz para você não andar ansioso, mas você anda ansioso, Ele conseguiu o que Ele queria. Ele não precisa que você não esteja congregando na igreja. Todo mundo está entendendo? Não é, meus irmãos, sobre você fazer uma coisa extravagante que te tire, como se isso fosse o centro, né, o propósito máximo do diabo. Te tirou da igreja. Não, muitas vezes você continua vivendo a sua vida inteira, mas o seu coração está repartido. O seu coração não confia completamente em Deus.
Muitas vezes a artimanha do diabo é, a palavra de Deus e mais alguma coisa. Não confiem nele completamente. Por quê? Porque a palavra dele, ela não. Você não pode confiar completamente em Deus. É isso que nós precisamos entender. Existe uma jogada que ela é sutil das intenções do nosso coração e o quanto nós confiamos verdadeiramente naquilo que Deus disse. Deus disse que é supridor das nossas causas. Deus disse que 5 pães alimentam a multidão. Deus disse para eu não me preocupar e não andar ansiosa. Por quê? Porque Ele supre todas as coisas. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Sabe? Muitas vezes, meus irmãos, você pode ficar uma vida inteira sendo dizimista, sendo um ofertante, mas o teu coração é um coração repartido. É um coração que é duvidoso. Muitas vezes não é o bolso o problema. Não é o quanto você oferta, mas é o quanto do seu coração é íntegro e reto perante Ele. E isso é uma palavra que precisa me confrontar, que precisa nos confrontar e nos colocar no eixo novamente. Eu quero confiar em Deus plenamente. Eu quero confiar em Deus. Não é o evangelho mais a minha força. O evangelho mais o meu esforço. Não. Eu confio assim como Paulo, que diz que ele já passou pelos os lugares difíceis e os lugares abundantes, e a segurança dele continua sendo o Pai. Amém? Se nessa noite você deseja ofertar nessa casa, você tem liberdade. Ali está com os envelopes. Você pode levantar sua mão, ela te entrega o envelope. Em frente à sua cadeira, a gente também tem o Pix e tem o QR Code. Confiando em Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar pelas nossas ofertas nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós consagramos o nosso coração ao Senhor. Nós queremos, Pai, ter uma resposta segura de que nós confiamos em Ti. Senhor, nós não queremos ser movidos pelas circunstâncias, nem pela abundância, nem pela falta. Mas nós queremos, Pai, permanecer no lugar seguro que é a Tua palavra. Nós sabemos que aquilo que o Senhor disse se cumpre, e por isso que nós reconhecemos que o Senhor é o supridor da nossa família. O Senhor é o sustentador das nossas vidas, e não existe falta em Ti, Cristo Jesus. Não existe falta em Ti, Senhor Deus. O Senhor é tudo sobre nós, e nós confiamos em Ti os nossos bens, as nossas posses, todas as nossas coisas, elas pertencem a Ti. Sabe, Jesus, nós não temos medo que falte. E nós não temos, Jesus, pressa que sobre. Nós queremos estar guardados com o nosso coração seguro no lugar certo, que é na Tua presença, que é na Tua palavra. É o que oramos como Sua igreja, que o Senhor possa abençoar cada ofertante, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar os recursos na Sua igreja. Que o Senhor nos leve, Jesus Cristo, a um lugar de prosperidade saudável no Senhor. Onde todos os nossos bens são para glorificação, Pai, do Teu nome é o que nós oramos. Para que venhamos fazer tudo com excelência. Jesus, nós não queremos ter medo da riqueza. Não, Senhor. Nós queremos ter um coração saudável e guardado, Jesus, conforme aquilo que diz na Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você é livre.
Amém, igreja? Nós estamos na série Orai. Deus tem falado muito conosco sobre a oração, sobre buscar o Senhor no secreto. Hoje eu vou falar um pouco sobre oração diante da angústia. Às vezes nós andamos muito angustiados pelas coisas que nós experimentamos do mundo. E às vezes nós estamos com o foco errado. Nós estamos na direção errada. Obrigado, Varão. Te convido a abrir sua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 1. Amém? Vocês estão comigo, rapaz? Nós vamos fluir. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a procurava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós amamos a sua palavra, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor nos direciona diante dessa verdade que é a vida de Ana, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós amamos, Espírito Santo, porque o Senhor se revela no meio das Escrituras Sagradas, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Naquela época, a esterilidade era como se fosse uma maldição de Deus. A mulher que não dava filhos, ela era uma mulher maldita. A mulher que não podia dar filhos ao seu marido, que não podia dar filhos, vamos dizer, ao trabalho,
ela era uma mulher maldita. Então Ana, ela olhava para si e ela sentia amargura, ela sentia uma angústia em seu coração, porque ela se sentia uma pessoa amaldiçoada por Deus. E a Bíblia diz que o Senhor tinha deixado Ana estéril. A verdade é que Deus, da mesma forma como Ele fez com Jó, como se fosse um teste, Deus, Ele colocou a esterilidade na vida de Ana. Ana sofria muito. Eucana, que era o seu marido, quando ele ia oferecer os sacrifícios a Siló, que era onde ficava o tabernáculo de Deus, naquela cidade, ele oferecia sacrifícios à sua esposa Ana e a sua outra esposa. A uma ele dava um novilho, a Ana ele dava mais. Ele sacrificava mais sobre a vida de Ana, porque ele amava muito mais. Ele amava mais Ana, mesmo Ana não podendo dar filhos a Eucana. Ana, ela olhava para si e se sentia: rapaz, por que eu não dou filhos? Então Ana, ela carregava em seu coração uma angústia, porque Deus, Ele colocou a esterilidade na vida de Ana. Vocês estão comigo? Amém? Porque Deus, Ele colocou a esterilidade na vida de Ana. A verdade é que da mesma forma como Deus, Ele provou a vida de Jó, Deus, Ele tinha um propósito na vida daquela mulher. Então Ana, ela só tinha uma saída, vamos dizer assim. Não tinha uma outra saída, não existia, vamos dizer, eles não acreditavam na medicina para curar a esterilidade. Eles acreditavam que a esterilidade é uma maldição de Deus e não poderia ser remediada de outro jeito. Ana, como era uma mulher de oração, ela tinha um desejo de deixar essa maldição, de deixar essa angústia. Acompanhe comigo no verso 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher. Eu estou orando aqui até agora por causa de minha angústia e tristeza. No verso 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Então Ana, ela só tinha uma saída. Qual que era a saída de Ana? A única saída que Ana tinha em seu coração, meu irmão, a única saída que Ana, ela poderia ter para gerar um filho, era orar ao Senhor.
Às vezes Deus, Ele colocou a esterilidade na vida de Ana, porque às vezes Ana, ela queria um filho somente para satisfazer o Cana. Ana só queria um filho somente às vezes para deixar de ser chacota da esposa do seu marido. Às vezes Ana, ela estava com um propósito totalmente errado. Vocês estão entendendo até aqui? Rapaz, vamos voar hoje, rapaz? Nós estamos encerrando essa série hoje. Domingo que vem já é outra série. Essa semana eu estava orando, Deus, rapaz. E eu estava assim com o coração meio angustiado, rapaz, por conta de algumas coisas. E eu pensando, Deus, aqui mais ou menos um mês, mais ou menos eu vou ver minha família de novo, rapaz. E eu assim estava com angústia no meu coração. Missionário não tem dinheiro nem para ir no mercado, rapaz. E eu pensando, Deus, o Senhor é a minha recompensa. E eu me vi na mesma posição de Ana. Eu me vi na mesma, vamos se dizer, na mesma angústia em que Ana tinha. A única saída que Ana tinha era orar ao Senhor para deixar de ser estéril. A única saída que Ana tinha era buscar a Deus na sua intimidade, na oração, para que a sua humilhação deixasse ela. E a verdade é que às vezes Ana, ela começou com um propósito de dar um filho a Eucana, que era seu marido. Mas na verdade, Deus, ele tinha outro propósito para Ana. Deus, ele colocou angústia na vida de Ana. Deus, ele colocou a esterilidade na vida de Ana, porque Deus, ele tinha um propósito não somente na vida de Ana, mas para o Israel daquela época. Deus, ele precisava de um novo sacerdote e um novo profeta. A Bíblia diz que Hofni e Finéias, os filhos de Eli, que eram sacerdotes do tabernáculo, eles eram corruptos. Eles se deitavam com as mulheres dos seus próximos. Eles comiam as coisas santíssimas do tabernáculo de Deus. Eles se entregavam a tudo que era depravado. Ô, rapaz, pega um café para mim, rapaz. Os filhos de Hofni e Finéias que trabalhavam no tabernáculo de Deus, eles eram totalmente corruptos. E na verdade é que o propósito de Ana não era somente ter um filho por ter um filho. Obrigado, rapaz. Ana, ela teria que ter um filho para gerar esse filho para Deus. Rapaz, vocês estão aqui hoje, rapaz. Vamos voar, minha gente. Amém? Ana, ela gerou um filho para Deus. A angústia de Ana, na verdade, era o propósito de Deus sendo estabelecido na terra. Às vezes nós passamos angústia porque nós devemos ser feridos para que a gente aprenda algo dessa angústia. Ana, o que ela aprendeu? No verso 11, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas se deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida.
e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana, ela queria um filho para satisfazer o seu próprio desejo. Ana queria um filho para satisfazer e acabar com o seu sofrimento. Mas Deus, Ele precisava de um sacerdote. Os filhos de Eli, que eram os que comandavam junto com o seu pai, eles comandavam o tabernáculo, eles eram totalmente corruptos. Eles se entregavam às mulheres, roubavam as ofertas do templo. Só que Deus tinha um plano através da vida de Ana. A angústia de Ana foi um propósito de Deus. A angústia de Ana gerou um sacerdote e um profeta digno do tabernáculo de Deus. Deus, ele precisava de alguém que comandasse o tabernáculo naquela época. O tabernáculo de Siló, onde estava a presença de Deus. Naquela época o tabernáculo compunha a presença de Deus, e a presença de Deus só ficava naquele ambiente. A presença de Deus, ela não estava nesse espaço físico, ela não era onipresente. Ela não estava aqui, não estava do outro lado da rua, ela só ficava num lugar específico, ela ficava parada. E a presença de Deus era algo totalmente protegido por Deus. Deus, ele precisava de um homem que estava ali diante de Deus para ouvir a voz do Senhor e declarar ao seu povo. Versículo 20 do capítulo 1. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Quando o ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Então o menino Samuel, rapaz, ele foi crescendo. E Ana, como diz já no versículo 11, Ana, ela consagrou o seu filho Samuel, ela consagrou seu filho a Deus. Samuel, ele ficaria dia após dia diante da arca do Senhor, e a presença de Deus começou a ser algo totalmente comum na vida de Samuel. Ana, primeiro de tudo, ela queria um filho para deixar a sua angústia, deixar de ser humilhada pela mulher do seu marido. Ela queria um filho porque não queria ser mais estéril. Mas Deus colocou angústia na vida de Ana para o propósito do Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 2, no verso 9. Ana, ela fez uma oração totalmente
verdadeira ao Senhor. Ana, ela começou a olhar para a perspectiva de Deus. A oração que ela fez, o desejo que ela teve, começou a mexer o seu coração para ela olhar para o desejo de Deus. E Deus, ele tinha um desejo. O desejo de Deus na vida de Ana era que ela desse à luz a um sacerdote e a um profeta chamado Samuel. No capítulo 2, no verso 9, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, e o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Eu quero que você preste atenção no verso 9. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Eu não sei se vocês já sentiram, mas vocês, depois de uma oração, é como se fosse algo instantâneo. Mas depois de você fazer uma oração e pedir a Deus, aquilo fosse feito na mesma da hora, como se fosse algo instantâneo. E essa semana eu estava orando sobre algo específico. Amém? Nessa semana eu estava orando sobre algo específico. Eu orando, rapaz, Deus, me ajuda, Deus. Eu estava no quarto orando. E na mesma da hora, pelo mesmo motivo em que eu estava orando, a minha esposa entrou dentro do meu quarto, falou: Cauã, isso aconteceu. Eu, rapaz. Eu comecei a chorar na hora, rapaz. E a verdade, meu irmão, é que Deus, Ele te espera num ambiente de intimidade. Deus, Ele te espera no ambiente da oração. A angústia de Ana levou ela a ter uma intimidade profunda com Deus. Meu irmão, se você for ver a força do homem, como diz no verso 9, a força do homem está na oração. Não é pela força do braço, é pela força da oração que o homem tem. Os céus, eles são estabelecidos, ele muda conforme o que você ora. O céu responde à sua vida de devoção. O céu responde à sua vida de oração. Da mesma forma como Ana, ela tinha uma angústia em seu coração e ela buscou ao Senhor. Ana, ela buscou ao Senhor num ambiente de intimidade. E nesse buscar a Deus, ela foi respondida. O Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou de Ana. Então a angústia que Ana estava sentindo naquele momento foi totalmente cessada. Porque Deus encontrou Ana num ambiente de intimidade.
Às vezes nós pensamos que, rapaz, quanto mais eu fizer, quanto mais eu coloco minha força, quanto mais eu coloco ali o meu empenho, quanto mais eu me dedico, Deus vai fazer. Só que na verdade, meu irmão, a ação, ela acompanha a oração. A oração, ela deve ser o primeiro em nossas vidas. Se você está angustiado, meu irmão, busque na oração. Se você tem angústia no seu coração, se você tem algum desejo, meu irmão, é o lugar de oração que você vai ser satisfeito. Em Salmos 86, verso 7, no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Se você for ver na Escritura, meu amigo, todos os versículos que citam angústia, também cita oração. Quando Davi, ele pecou contra o Senhor, ele estava totalmente angustiado porque ele pecou contra Deus. E ele orou: Deus, não retires de mim o teu espírito. Deus, não retires de mim o espírito do Senhor. Acho que o homem que mais orava na Bíblia, acho que era Davi e Jesus, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E por mais que ele pecou, meu irmão, o que nós mais lembramos não é do seu pecado. Quando você fala Davi, rapaz, era um homem segundo o coração de Deus. Você não lembra do pecado de Davi? Primeiro, você lembra do coração que Davi tinha, que era o coração segundo o coração de Deus. Amém? Feche seus olhos. Eu te convido a começar a orar nessa noite. Às vezes todos nós temos uma angústia em nosso coração sobre algo específico. Às vezes é um problema de saúde. Às vezes nós estamos angustiados por problemas financeiros. Às vezes nós temos angústia de todos os tipos. Só que na verdade, meu irmão, a angústia que Ana tinha o levou à vida de oração. Ela estava tão dependente do Senhor que ela declarou o seu filho, entregou o seu filho a Deus. Fique de pé no seu lugar. Você que tem passado por alguma angústia específica, você que tem passado por algo específico, eu te convido a vir aqui à frente, para a gente orarmos sobre isso, para a gente declararmos sobre isso.
Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, comece a orar. A única saída que Ana tinha era orar ao Senhor. Ana, ela descobriu o segredo da vida com Deus, que era a vida de oração. Ana, ela se entregou totalmente ao Senhor no ambiente da intimidade. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor sabe da angústia de cada irmão que está aqui agora, Espírito Santo. Espírito Santo, nós oramos sobre os nossos corações, Espírito Santo. Ana, ela estava com uma ótica errada. Ana, ela queria um filho para satisfazer o seu marido. Mas na verdade ela teria que ter um filho para Deus. A angústia que Ana estava passando naquele momento de forma temporária era para glorificar o nome do Senhor. Então, meu irmão, comece a declarar sobre isso. Não há nada que Deus não comande, não há nada que Deus não mude. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós oramos, Espírito Santo, de forma intencional. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós declaramos, Espírito Santo, sobre todo irmão que está aqui agora, Espírito Santo, toda angústia de forma específica, Espírito Santo, todas as dores, doenças, Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós somos servos do Senhor. E nós declaramos, Espírito Santo, da mesma forma que Ana declara, Espírito Santo, da mesma forma que Ana, ela ora ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Espírito Santo, que toda angústia seja cessada agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós colocamos, Espírito Santo, os nossos corações diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Menos de mim, menos de mim, Jesus, que Ele cresça, que eu diminua, que me apareça
cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Continue de olhos fechados. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós estamos derramados, Espírito Santo, diante do Senhor. O Senhor é o único que pode tirar a nossa angústia, Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu irmão, comece a declarar ao Senhor. Da mesma forma que Ana, ela se derramou aos pés do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, passeie no nosso meio agora, Espírito Santo. A sua presença é palpável em nosso meio, Espírito Santo. Nós podemos sentir a sua presença, Espírito Santo. Nós podemos sentir a sua presença, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Chora mamananaye, chora cataramanaya rababasho, chora mamananaye, chora catara. Você que ora em línguas, comece a declarar isso ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Capture a presença de Deus. Chora catara mamananaye, chora bababaya catara mananaye, chora babaya canara babasho. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós amamos a sua presença, Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos dê o mesmo coração de Ana, Espírito Santo. Um coração totalmente entregue ao Senhor. Um coração totalmente íntimo ao Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Sim, Jesus, vocês podem sentar no seu lugar. Volte para o seu lugar dizendo: Jesus, nós te amamos. Volte para o seu lugar dizendo: Jesus, eu sou apaixonado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Tem lenha aqui nessa noite. Aonde tem lenha tem fogo. E o Senhor, Ele está gerando em nós paixão pela sua presença. O Senhor está gerando em nosso meio corações inflamados pela palavra dEle. Que ela é absoluta. Ela é verdadeira. E o Senhor está gerando em nós o prazer pelo lugar de oração. O lugar de oração para nós vai se tornar, e já se tornou para alguns, o melhor lugar. Sim, o lugar onde nós nos deleitamos em sua presença. Meus irmãos, o nosso culto já está encerrado. Mas você não pode ir embora sem antes fazer duas coisas. Primeiro,
Cumprimente o seu irmão que você está do seu lado. Pelo menos uns 3, uns 4, uns 5. Diga para essa pessoa, você é bem-vinda aqui neste lugar. Diga para essa pessoa, você está em casa. Fala com convicção, você está em casa. Agora que essa pessoa entendeu que ela está em casa, você vai falar o seguinte: tá vendo ali aquele bebedouro ali, ó, no cantinho? Ali tem uma garrafa de café fresquinho. Aí você pega essa pessoa e fala assim: agora vai lá tomar um café antes de ir embora. Tome uma água. E é isso, meus irmãos, está encerrado, tá? Mas deixa eu dizer algo para vocês que nos visitam, todos os irmãos que estão aqui. Nós nos reunimos todos domingos às 18 horas, pontualmente. Nós começamos. Então, 18 horas nós já estamos aqui reunindo como igreja. E nas quinta-feiras nós temos o nosso encontro, nós chamamos de Atos 29, que é a nossa rede, que é um momento incrível. Nós pegamos as cadeiras, colocamos aqui no pátio da igreja, em círculo, e nós compartilhamos, nós damos continuidade à palavra que foi de domingo, compartilhamos um com os outros. O que você entendeu sobre aquela palavra lá de Ana? Aí alguém fala, olha, o Senhor falou assim, sensado. Aí o outro vai compartilhando. E na medida que alguém vai compartilhando, o Senhor vai trazendo uma revelação profética nova. A gente vai ficando surpreendido. Então quinta-feira, para mim, é um dos melhores momentos que nós temos como igreja. Porque nós reunimos e compartilhamos um com os outros. Nós amamos esse tempo de comunhão. Porque nós caminhamos... com base do texto de Atos capítulo 2, 42, que diz o seguinte: e eles viviam em comunhão, tinha tudo em comum entre eles, compartilhavam o pão com seus irmãos, à medida que alguém tinha necessidade, compartilhavam entre eles, tinha alegria, sigileza de coração e tudo em comum, e o Senhor ia acrescentando dia após dia o que ia sendo salvo. Então nós amamos viver dessa forma. Então eu sei que quinta-feira é corrido, quinta-feira é um trânsito terrível para quem está trabalhando, às vezes chega em casa correndo, mas se você puder, venha na quinta-feira, nós estaremos aqui fora, 7h30. É muito rápido, é rapidinho, é um compartilhar de 30 minutinhos com os nossos irmãos e mais uns 20 minutos ali comendo e bebendo com nossos irmãos. Amém? Deus abençoe, que seja uma semana incrível e abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Todos dizem amém bem forte. Oh!